Oi, alunos do segundo ano, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 29 de abril, e nós vamos iniciar a nossa aula de português. Lembrando, hoje nós teremos aula de português e empreendedorismo, seguindo o nosso cronograma da semana, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês abrirem o módulo na página 20. Nós vamos falar sobre a cantiga. O que seria a cantiga? Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem as músicas, né, as cantigas de roda, mas afinal, o que elas significam? A cantiga de roda é um tipo de canção popular que está diretamente ligada com uma brincadeira de roda. É uma prática comum em todo o Brasil e faz parte do nosso folclore. Consiste em uma brincadeira, né, onde várias crianças formam um grupo, elas dão as mãos e com a música elas fazem características próprias, por exemplo, elas interpretam a música através de gestos. Além das cantigas de roda ter uma letra bem simples de memorizar, da gente decorar, ela é recheada de rimas, de repetições de palavras, temas referentes à realidade da criança ou no seu universo imaginário. E geralmente elas têm coreografia, né? A maioria das cantigas de roda, elas têm coreografia e são fáceis de serem cantadas. Muitas vezes as cantigas de roda, elas falam de animais, usando episódios fictícios, por exemplo, situações imaginárias que envolvem esses animais nas cantigas de roda, coisas que não existem. E também situações que comparam a realidade humana com a realidade dos animais que estão sendo explorados naquela cantiga. Por que isso acontece? Para fazer com que a atenção da criança fique presa à história que está sendo contada através da música e estimula a nossa imaginação, a nossa memória, né? São casos, por exemplo, da cantiga de roda do peixe vivo. Eu vou colocar para vocês lembrarem, tá bom? Gostaram, pessoal? A-B-C-D. In the morning, brush your teeth. E-F-G-H. E aí, pessoal, lembraram? O peixe vivo é uma das cantigas de roda, mas nós temos inúmeras músicas que representam esse gênero textual que nós estamos aprendendo hoje, que é a cantiga, tá? Então, com a apostila aberta na página 20, nós temos aqui uma sugestão de atividade, né, que continua na página 21. Mas, como nós
não podemos fazer essa atividade na nossa sala de aula junto com os amigos por conta dessa pandemia, né? Cada um está na sua casa. Então a tia Cris pensou em fazer uma adaptação para esta atividade, porque olha só o que diz o nosso módulo. Pesquisa em cantigas populares infantis, aí aqui tem algumas sugestões, né? A barata, a galinha do vizinho, se essa rua fosse minha, meu limão, meu limoeiro, peixe vivo, e aí vai. Mas o nosso módulo sugere o seguinte: cada grupo deve indicar uma cantiga ao professor para escolher qual cantiga será cantada pela turma. Fazer um sorteio. Então, infelizmente, nós não podemos executar essa atividade lá na nossa sala junto com os nossos amigos. Então, a tia Cris adaptou, tá, a atividade. Então, vocês não vão fazer como está aqui sugerido pelo módulo, mas da forma como a tia Cris vai solicitar a atividade, vocês terão condições de preencher aqui a avaliação de desempenho, tá bom? Como é que vocês vão fazer essa atividade? Cada um de vocês vai pesquisar uma cantiga de roda, tá? Pode ser na internet, ou se de repente vocês já souberem a letra, ótimo. Vocês vão pegar o caderno de português, vai registrar a letra da cantiga. Não esqueçam, tá? É a atividade do dia 29 de abril, então tem que colocar o cabeçalho e a data de hoje. Então, vocês vão colocar lá, cantiga, página 20 e 21. E aí, vocês vão registrar a cantiga que vocês escolheram, vai escrever a letra da cantiga no caderno de português, tudo bem? Aí, depois que vocês copiaram, que vocês registraram a letra da cantiga no caderno de português, aí vocês vão pegar uma folha de sulfite e desenhar, vocês vão representar essa cantiga, vocês vão interpretar, vai representar através do desenho e aí vai colar no caderno. Tudo bem? Então essa é a atividade adaptada desse gênero textual que é a cantiga, tá bom? Muito bem, vamos continuar. Vamos agora abrir o módulo na página 67. Nós vamos ver um outro gênero textual que é a carta. Turminha, nos dias de hoje, com toda a tecnologia que nós temos, é muito difícil as pessoas utilizarem a carta, né, para se comunicar. Mas nós temos que aprender como se escreve uma carta, porque vamos imaginar que um dia nós precisaremos escrever uma carta e se a gente não aprendeu como se faz, aí vai ficar complicado. Mas eu reforço que nos dias de hoje, com a tecnologia que nós temos, né, utilizando as redes sociais, e-mail, então é muito difícil as pessoas usarem desse recurso, mas é importante que nós aprendemos, tá bom? Então, abram o módulo na página 67, nós vamos ver o gênero textual carta. Então, olha só, era uma atividade também para ser feita na sala de aula, junto com os amigos, mas por conta dessa situação que nós estamos cada um nas suas casas, a tia Cris adaptou, tá? É uma atividade adaptada, mas que vocês terão condições também de responder aqui a avaliação de desempenho, combinado? Então vamos lá, olha só. Quando nós vamos fazer uma carta, nós temos que fazer o texto, né, que vai dentro da carta, e aí nós temos que aprender também a preencher o envelope. O envelope é o meio que vai levar a nossa carta. Nos dias de hoje, por exemplo, nós utilizamos o e-mail, que seria como se fosse a carta eletrônica. Então, eu tenho o meu endereço de e-mail,
Aí eu preciso colocar o endereço de e-mail para a pessoa que vai receber a mensagem. E aí eu escrevo a mensagem, clico em enviar, em questões de segundos a pessoa recebe o meu e-mail. A carta, ela funciona um pouco diferente. Nós escrevemos o texto, colocamos no envelope, aí nós temos que ir até o correio, colocar a carta no correio, ela não chega para a outra pessoa em questões de segundo, como o e-mail. Ela geralmente demora 1, 2 dias ou até mais, dependendo do destino, dependendo de onde a pessoa que eu envio mora, tá bom? Então, olha só. A primeira coisa que nós temos que fazer é planejar a carta. O quê? O texto, a mensagem que eu vou enviar para outra pessoa. Então, nós temos que seguir alguns passos. Definir para quem a pessoa, ou melhor, definir para quem eu vou enviar a carta. Agora a tia Cris está lendo aqui, ó, esse quadro azul que depois vocês vão ler também, tá bom? Escolha um assunto para tratar na carta. Então, quando eu vou escrever uma carta para alguém, eu tenho que ter um assunto. Descubra o endereço completo da pessoa, porque se eu escrever na carta só o nome da rua e não colocar o número, por exemplo, o carteiro ele não saberá onde é que ele tem que entregar. Então, o endereço tem que estar completo. Então, tem que ter endereço, o número, o bairro, o CEP, a cidade, o estado. O CEP, muitas vezes, o que é o CEP? Nós já aprendemos isso num outro momento, é o Código de Endereçamento Postal. Lembra que a tia Cris deu o exemplo do CEP lá da rua da nossa escola? Cada rua tem um código que se chama CEP. Então, por exemplo, se a pessoa não lembrar o nome da rua e tiver o CEP, o carteiro ele até consegue achar, né? Porque pelo código, pelo CEP, ele localiza o nome da rua, mas precisa ter as outras informações, tá bom? Muito bem, agora a gente vai colocar em prática. Chegou a hora de você escrever a sua carta. Veja algumas dicas. Escreva o nome da cidade de onde a carta está sendo enviada e a data. Por exemplo, eu vou escrever a carta para uma amiga minha. Então eu começo Campinas, hoje é dia 29. 29 de abril de 2020. Inicie a carta com uma saudação. Então, eu vou escrever a carta para minha amiga. Então, eu posso começar assim. Olá, querida amiga, tudo bem? Quanta saudade! Como você está? Você está bem? Escreva e organizem a mensagem da carta. Então, agora é o momento que eu vou colocar a mensagem, o que é que eu quero contar para ela. Se é alguma novidade, se é algo muito importante, seria a informação que eu quero transmitir. Use uma expressão que indique despedida para finalizar a carta. Então, depois que eu escrevi o texto, que eu já transmiti a mensagem que eu queria passar para ela, então eu encerro a minha carta com uma despedida. Por exemplo, um abraço, um beijo, tchau, até mais, estou com saudades, né? Assine a carta escrevendo o seu nome ou apelido. Então, depois que eu coloquei a saudação, aí eu vou colocar o meu nome, Cristina. Empregue letras maiúsculas no início de frases e nos nomes das pessoas e dos lugares. Utilize apenas palavras e expressões que indicam a passagem do tempo, por exemplo, antes, depois, no dia seguinte, enfim, tá bom? E aí, tem uma situação muito importante. Nós aprendemos como nós escrevemos o texto, que é a mensagem que eu vou transmitir para outra pessoa. Mas, lembram que no comecinho a tia Cris disse que essa carta, né, essa mensagem precisa ir dentro do envelope? Então, nós temos que saber preencher corretamente o envelope, senão ele não chega no local que eu quero, tá bom? Então vamos lá.
Para eu preencher o envelope, a tia Cris fez um envelope aqui para vocês. É fictício, tá? É imaginário. Geralmente os envelopes são brancos, tá? Eles já vêm com essa impressão aqui, escrito remetente, endereço, os quadradinhos aqui do CEP e atrás a mesma coisa, vem tudo impresso. Só que como a tia Cris quis destacar para vocês entenderem, então eu escrevi a canetinha para ficar bem nítido, tá? Então vamos lá. Este lado aqui do envelope é a frente, tá? Então, na frente do envelope, o que é que nós devemos escrever? As informações do destinatário. Quem é o destinatário? É a pessoa quem vai receber a minha carta, certo? No caso, eu vou escrever a carta para minha amiga, então eu vou colocar o nome completo da minha amiga, o endereço completo e o CEP. Esses quadradinhos aqui, em cada um deles nós vamos colocar o CEP, entenderam? E aí, quando eu levar essa carta lá no correio, eles vão ou colar o selo ou passar na máquina que fica registrado que eu paguei o envio, tá bom? Muito bem. Deste lado aqui da carta, que tem a abinha do envelope, nós falamos que é a parte de trás do envelope. É a parte que eu vou escrever o remetente. Quem é o remetente? Sou eu, é a pessoa quem está enviando a carta, né? Então, deste lado aqui eu vou escrever o meu nome completo, o meu endereço completo e o meu CEP. Depois que eu preenchi todas essas informações do remetente e do destinatário, aí sim, aliás, aí eu coloco a carta aqui dentro, colo e aí sim eu posso levá-la ao correio para que essa carta seja enviada para minha amiga, tá bom? Deu para vocês perceberem a diferença da carta e do e-mail, por exemplo? A grande diferença é o tempo. O e-mail eu escrevo e em questões de segundo a outra pessoa já está recebendo. A carta leva alguns dias para que o destinatário receba, né? Então, por isso que hoje em dia, com as novas tecnologias que nós temos, é difícil as pessoas utilizarem esse recurso, mas é importante que nós aprendemos como é que nós fazemos uma carta, tá bom? Então vamos lá para a nossa atividade de hoje, que como a tia Cris já havia informado, ela será adaptada também, porque o módulo sugere que nós escrevemos uma carta para um amigo, coloquemos no correio, só que aí nós precisaríamos do endereço desse amigo e como vocês sabem, nós estamos trabalhando de casa, então isso não é possível. Então, qual é a atividade? Vai ser adaptada, tá? Vocês vão lá no caderno de português, vai colocar o enunciado da atividade, carta. E aí, vocês vão escrever a carta, tá? Vocês vão pensar em um amigo. Desculpem. Vocês vão pensar em um amigo que vocês gostariam que recebessem a carta. Pode ser algum amigo da escola, ou um amigo do prédio onde vocês moram, um primo, uma prima, enfim, a pessoa que vocês quiserem, tá bom? Então, vocês vão escrever a carta, seguindo essas orientações aqui do módulo, da página 67. Terminou de escrever a mensagem, aí nós vamos lá para a parte do envelope. Então, quem quiser fazer um envelope igual a tia Cris fez, para indicar o remetente e o destinatário, pode fazer. Quem não quiser fazer um envelope como este, então o que vai fazer? Vai desenhar o envelope no caderno de português, só que aí nós temos que fazer 2 envelopes, tá? Como assim?
vocês vão escrever remetente e vai desenhar o envelope com as informações do remetente. Depois vocês desenhem, né, o lado do destinatário. Então, resumindo, vocês vão fazer o envelope assim, pode ser bem grande lá no caderno. Por quê? Para que vocês consigam escrever todas essas informações aqui, ó, do remetente, que no caso, quem é o remetente? É quem envia a carta. No caso, aqui as informações são de vocês, o nome completo, o endereço, tá bom? E aí, a carta vai para o amigo, certo? Mas, tia Cris, eu não tenho o endereço do meu amigo. Como que eu faço para preencher esse espaço aqui do destinatário? Nós vamos adaptar, tá bom? Só para nós treinarmos como é que nós preenchemos o envelope. Então, o que a tia Cris pensou? O destinatário nós vamos preencher com as informações do endereço da nossa escola. Então, todos vão preencher o destinatário desta forma, ó. Destinatário. Lá no envelope vocês vão colocar o nome do amigo, né, ou amiga, ou primo, para quem vocês estiverem enviando essa carta. E aí, como vocês não têm o endereço do amigo, então o endereço vocês vão poder colocar a rua da escola. Rua Ernesto Buzo, número 82, bairro Swift, Campinas. E aqui o CEP. Se vocês tiverem o endereço do primo, do amigo que vocês irão enviar, pode colocar, não tem problema. Essa informação aqui é para quem não tiver. Mas como nós precisamos treinar a escrita do remetente e do destinatário, então quem não tiver o endereço da pessoa que vai enviar a carta, né? Aí vocês podem colocar o endereço da nossa escola, tá bom? Eu quero que vocês façam esse exercício, né? Um treino de como fazer uma carta, de como preencher o envelope, a questão do remetente, destinatário, porque nós precisamos aprender. Porque vai que um dia nós precisemos fazer uma carta para alguém, como que nós fazemos, né? Então nós temos que aprender. Mas, como eu já disse, hoje em dia o recurso mais utilizado para a gente comunicar com outra pessoa é o e-mail, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.